Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, onde nós respondemos questionamentos bíblicos, teológicos, falamos sobre a palavra de Deus, está aqui, não é? E também respondemos vídeos da internet. Você, inclusive, pode participar aqui no canal, é só mandar o seu vídeo para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, então você manda sua pergunta, um vídeo, aí nesse Instagram que está aparecendo, e eu vou colocar você aqui no canal, e nós vamos então responder a sua pergunta. A pergunta hoje vem da Flórida, do amigo Júnior, então vamos trabalhar com este assunto, vai falar sobre a lei de Deus, salvação, enfim, fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Olá, Eleazar Júnior, aqui de Tampa, da Flórida. Eu tô com uma dúvida. Eu sei, nós sabemos, eu guardo os mandamentos de Deus para ser salvo? Claro que não. Nós seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lendo aqui, 1 João 2:4, diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí daí nós vamos para cá, para Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, de enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, quem não guarda os mandamentos irá queimar no lago de fogo porque é mentiroso. Isso que eu não consigo entender. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, ponto. Mas quem não guarda os mandamentos é mentiroso. E os mentirosos queimarão no fogo do inferno? Fala sério, pastor. Não estou entendendo. Muito obrigado, Júnior, por sua pergunta, uma pergunta bem interessante. Esse comparativo de textos pode fazer alguém chegar a alguma conclusão equivocada, não é? Então, a gente precisa trabalhar a resposta de maneira que seja coerente com a própria visão bíblica acerca do assunto da salvação. Veja, quando nós vamos para o livro de Efésios, e você bem colocou logo no início da sua pergunta, nós somos salvos pela obediência à lei? Não, somos salvos pela graça. E o livro de Efésios vai nos deixar claro em Efésios 2, e aqui os versos 8 e 9 dizem assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, a graça que Deus nos deu através de Jesus Cristo, por meio da fé. E nem essa fé nossa, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Então veja, aqui consiste, não existe adendo para esta proposição. Não há nada que o ser humano possa fazer que contribua, que some, que acrescente alguma coisa no processo da salvação. No sentido de Cristo ofereceu o seu sacrifício total, cabal, suficiente para te salvar. Mas, veja bem, você tem que fazer uns negocinhos aqui ainda para ser salvo. Não. Então as tuas obras, elas não contribuem em absolutamente nada no processo da salvação. Muito bem. Se eu sou salvo pela graça e as minhas obras não contribuem em absolutamente nada, como entender esses dois textos que o amigo colocou? Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, 1 João, na primeira carta de João, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então quem não guarda os mandamentos de Deus é um mentiroso. E lá, no livro de Apocalipse, em outras passagens bíblicas, vai dizer que os mentirosos ficarão de fora do reino dos céus. Então, ou seja, se a pessoa deixa de obedecer os mandamentos de Deus, então ela vai perder a salvação? Então eu sou salvo se eu guardar. E aí que tem vamos dizer assim, o problema, né? O ganchinho que pode pegar alguns. A obediência aos mandamentos não me salva, a desobediência aos mandamentos me faz perder a salvação. Você não é salvo porque guarda, mas se perde porque não guarda. E complicou tudo, pastor. E ficou complicado aí para mim. É que uma coisa não é necessariamente
proporcional à outra. E algumas pessoas trabalham mais ou menos assim. Então, se eu guardar, então eu vou ser salvo. E a gente vai para os exemplos da Bíblia, não é? Vamos lá. O jovem rico. Jesus encontra com ele. E o jovem rico faz aquele questionamento: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: é simples, guarda os mandamentos. Ele diz o que para Jesus? Isso eu já tenho feito desde que eu sou criança. Ele ainda pergunta quais: não matarás. Jesus vai falando os mandamentos para ele ali. Ele diz: isso eu faço desde criança. Jesus diz: faz falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Isso não está no mandamento. Não existe o mandamento: venderás, né, tudo que você tem e darás aos pobres para ter um tesouro no céu. Não, são 10 os mandamentos e não tem esse mandamento específico. Entretanto, o princípio está ali. O que Jesus estava tentando mostrar para aquele jovem? Que não adianta você guardar a letra da lei e esquecer o principal, que é o amor. O amor. Então, guardar os mandamentos necessariamente não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Tem muita gente guardando os mandamentos. Mas e se aquele jovem rico, pastor, estivesse guardando com tudo que ele podia, inclusive com amor? Então ele vai ser salvo porque guardar os mandamentos assim de maneira perfeita? Ainda assim, estaria faltando uma coisa. Porque ninguém é salvo pela sua obediência. E como é que eu posso chegar a esta conclusão? O livro de Isaías. Vamos lá. E aí depois a gente volta para terminar sobre essa parte da graça. Mas eu quero ler o livro de Isaías, porque o livro de Isaías vai falar sobre essa questão da obediência, o que ela representa para Deus, a nossa justiça. O que é justiça? É tudo aquilo que eu faço de bom para poder agradar a Deus. Então, Isaías 41, verso 24 diz assim: eis que sois menos do que nada, e as vossas obras menos que nada. A abominação é quem vos escolhe. Então, as nossas obras, nós somos menos que nada. Menos que nada significa que a gente está no negativo. Então, o que eu faço de bom para agradar a Deus não tem valor salvífico. Eu não posso acreditar as minhas obras lá no céu como pontos para a salvação. Dito isto, eu quero terminar de ler o texto de Efésios que eu comecei lendo, porque, bom, eu já vi que eu não sou salvo pelas obras. As obras, elas não têm um papel na salvação, elas não desempenham um papel na salvação. Mas, então para que obras? Porque o texto lá de João diz que se eu não tiver, eu vou, não é? As boas obras, eu vou ser um mentiroso, e se eu for um mentiroso, eu vou me perder. E aí? O texto de Efésios, eu li o capítulo 2, verso 8 e 9, mas não li o verso 10 propositalmente, que eu quero ler agora com vocês, e o verso 10 diz assim: porque, não, vamos ler o contexto todo novamente? Porque pela graça sois salvos, verso 8, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então peraí, eu não sou salvo pelas obras. É muito bonito porque esse texto, Paulo, ele coloca as coisas de maneira tão fantástica, porque alguém poderia ler o apóstolo Paulo e já, tá vendo? E de fato algumas pessoas fazem isso, mesmo Paulo tendo escrito o verso 10, tem gente que ignora o verso 10, mas alguém poderia ler Paulo e dizer assim: tá vendo? Pela graça sois salvos, não precisa das obras da lei, joga as obras da lei fora, foi abolida a lei, nós somos salvos pela graça. Já viu alguém falando isso? Somos salvos pela graça. E quem disse que o adventista nega isso? Se o adventista negar que é salvo pela graça, que ele seja anátema. Todos nós somos salvos pela graça. Agora, o que a gente não faz é pegar as obras e jogar no lixo. As obras, ela tem um papel, só não é na salvação. Ela não desempenha, ela não acredita nada. O que é para a salvação foi feito na cruz. Então, qual é o papel das obras? Vamos ler de novo. Somos feitura sua, ou seja, somos criaturas de Cristo, somos filhos dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, peraí, Deus fez as boas obras, os seus mandamentos, para que nós andássemos neles, para que nós observássemos esses mandamentos. Não é para ter a salvação. Porque alguém, quando lê o verso 8 e 9, poderia muito bem concluir: tá vendo? Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é um dom de Deus. E o verso 9, não vem por obras. Alguém poderia já concluir o quê? Joga tudo no lixo, essas obras não prestam para nada. Aí Paulo diz, para que ninguém fale essas besteiras que tem gente falando hoje, Paulo diz assim:
Nós somos criados para as boas obras. E aqui a gente precisa entender qual é o papel destas boas obras. Se elas não servem para a salvação, porque somos salvos pela graça, para que elas servem? Em que elas encaixam? Quero fazer menção de algumas passagens bíblicas. Tiago diz assim: você diz que tem fé? Mostre com as suas obras que você tem fé. Porque não adianta nada você dizer para um irmão que está com fome, Deus te abençoe, e largar ele com fome. Mas eu, com as minhas obras, mostro que eu tenho fé. Porque de fato a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Olha o que Paulo está dizendo. Por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a fé, ela tem que ser evidenciada. A fé sem obras é morta. Aí eu vou para o texto de João, capítulo 14, verso 15, Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a fé, ela precisa ser evidenciada em obras. E esta fé que é evidenciada em obras, estas obras são resultado de um amor que eu tenho por alguém, Jesus Cristo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Fantástico. Achei o papel das obras. Então, quando eu, deliberadamente conhecendo os mandamentos de Deus, rejeito tais mandamentos, não quero guardar os mandamentos, e digo que isso é coisa do passado, que foi abolido, que não precisa mais, o que eu estou dizendo em outras palavras? Que o verso 10 do livro de Efésios eu posso rasgar. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Essas boas obras não precisam, não. Deus preparou para que andássemos nela. Não precisa não. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não precisa guardar mandamento nenhum, porque isso aí foi abolido. Mas Jesus disse: me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então você diz que ama Jesus, mas não guarda o mandamento, é mentiroso. Você não está evidenciando com as suas obras a fé que você tem. E eu concluo dizendo o seguinte para você. Satanás, a Bíblia diz, pode até se transfigurar em anjo de luz. Mas um anjo de luz nunca vai se transfigurar em Satanás. Ou seja, tem pessoas que podem ter até boas obras e se perderem. Mas aquele que será salvo em Cristo Jesus, que aceitou a salvação e que tem fé e que ama Cristo, necessariamente terá a obediência aos seus mandamentos. Tem gente obedecendo o mandamento que vai se perder. Mas é impossível aquele que vai se salvar não obedecer os mandamentos do Senhor. Compreendeu? Espero ter ajudado você. Que Deus abençoe. Esta é a relação que existe entre a fé e as obras, entre a observância aos mandamentos e a salvação. Tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.